Queridos irmãos em Cristo, boa noite. Que o Senhor abençoe o seu coração ricamente hoje e edifique como Ele tem feito toda vez que a gente sai da nossa casa com dedicação e procura estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade, não é verdade? Era 1994, talvez alguns aqui nem nascido era. E o Senhor nos trazia da cidade de Cuiabá, quando havíamos passado 11 anos pastoreando, para estar aqui como pastor da igreja. Na verdade, eu vim de Cuiabá para ser pastor auxiliar aqui de Casa Caiada, mas quando cheguei fui informado que a igreja estava sem pastor e eu queria assumir a igreja. A igreja tinha passado por muitas dificuldades, era uma igreja com diversas crises relacionais e havia necessidade de se repensar o que aqueles 120 membros queriam como comunidade e não funcionávamos aqui, funcionávamos ali onde hoje é a Assembleia de Deus, perto da Praça da Bíblia. E juntamente com os presbíteros daquela igreja, presbítero Wellington Dantas, Marcos Lira, Jair Lira, presbítero Ferrer, Paulo Ferrer, o presbítero também Elbeni Santana e o presbítero Gilberto Oliveira. Esses eram os homens de Deus. E em momentos de oração, momento de intercessão, foi pensado alguma coisa nova para a igreja, de deixarmos de ser uma igreja de partidarismos, uma igreja de sectarismos, para ser uma igreja unida, acolhedora, imitadora de Cristo, e que fosse esta igreja uma igreja que fizesse discípulos. A solução, claro, que os irmãos implicava em oração e em participação da comunidade. E havia naquela época um grupo de jovens muito envolvidos e comprometidos. Uma delas está aqui, a missionária Verônica, que estava na época, como outros de Semerson, o Jânio e o Marcelo Maurício, todos envolvidos em ministérios. E aquele grupo e outros mais estavam interessados em fazer da igreja uma igreja firme no Senhor Jesus Cristo. Nenhuma comunidade cresce pelo fruto de uma única pessoa, mas por um grupo que se diz servo de Cristo, estando interessado e envolvidos neste processo. Foi o que aconteceu lá naquele processo de 1994. E ali o conselho da igreja decidiu, por uma proposta de estudarmos um texto da palavra de Deus. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo de 1 e 2. Por um ano eu preguei nesta igreja só sobre Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. E me impressionou e também a igreja a riqueza desse texto e de como o Senhor produziu grandes bênçãos para nós. A igreja cresceu, a igreja se multiplicou, saímos dos 120 membros, chegamos aos 300 membros, não cabia mais. E as pessoas daquela época, ainda estou vendo algumas que estão conosco e que viram esse processo e participaram desse processo, Maria Helena e outros, né? Também o pessoal de Ulenildo, os cunhados dele, e tínhamos muita família forte trabalhando conosco aqui agora, Dulce e companhia, e deram do seu trabalho, irmãos, para que aquilo crescesse, precisava de um lugar. E foi quando nós saímos de 2000 e viemos para cá, primeiro culto, 17 de julho de 2000, só tinham essas 6 colunas que vocês estão vendo, e essa coberta, e mais nada. Eu me lembro que naquele culto, eu pregava do lado de lá, começou a chover.
E os irmãos abriram o guarda-chuva. Foi o primeiro culto aqui com guarda-chuva. E onde vocês estão pisando, que hoje é cimento, era barro. E o barro grudava por debaixo do solado das irmãs. E os jovens resolveram fazer um evento aqui. E era um evento para evangelização através do rock. E ficou conhecido como rock no saibro, porque saibro é barro. E por muito tempo funcionou aqui dessa maneira no barro. Até que o nosso irmão Aminda disse: pastor, vamos fazer aqui a quadra da igreja. E foi feito um empreendimento, irmãos, e se fôssemos gastar a noite aqui para falar das coisas que aconteceram, cada etapa, cada desafio vencido, para chegarmos na igreja que estamos hoje. Muitos dos que começaram não estão mais entre nós, estão servindo em outras igrejas e outros até na glória, inclusive presbíteros. Mas temos que entender que a continuidade de uma igreja não acontece pelas ações que foram feitas no passado. Eu estou falando de continuidade. A única coisa que vive de passado, irmãos, é museu. E ele só faz relembrar o que foi. Ele não constrói algo novo. Uma igreja, para continuar sadia, vibrante e continuar um processo de crescimento, ela não pode ter os seus olhos apenas olhando para o que aconteceu. As coisas que são marcos indeléveis, não mexíveis, ou permitam o uso dessa palavra, e que não podem ser negociados para nós, são os princípios eternos da palavra de Deus. Esses são os marcos que nós não mexemos. E pensando no que traríamos para nós hoje, quando, depois desses 25 anos de trabalho junto com a igreja e com pessoas diferentes ao longo do tempo, o que traríamos nesse último domingo em que ainda estou como pastor efetivo da igreja? Me veio à mente a seguinte pergunta: será que os princípios de Efésios capítulo 1 e 2, lá de 25 anos atrás, ainda são necessários para a igreja de Casa Caiada a partir de 2020? E quando os meus olhos se voltaram para o texto mais uma vez, nos seus detalhes, a resposta foi um grande sim. E apenas por duas razões que eu quero compartilhar com vocês, e eu peço que você abra sua Bíblia ou localize o texto no seu celular, deixando ele em não perturbe ou em modo avião, para que você não entre em outras coisas que o momento não é adequado. Abra então sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. E o texto diz assim: vocês são filhos queridos de Deus. Uma declaração. E agora uma consequência. E por isso, vocês devem ser como Ele. E no versículo 2, uma recomendação do apóstolo: que a vida de vocês seja dominada pelo amor. E nos dá a referência: assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Curve sua cabeça no momento de oração. Peça a Deus que o Espírito Santo lhe ilumine e que o bom Deus abençoe a sua vida nessa breve meditação. Ouve, Senhor Deus, a nossa oração e responde segundo a tua preciosa e abundante graça. Em nome de Cristo. Amém.
Irmãos, igreja é comunidade de Deus, nunca se esqueça disso. Igreja é uma comunidade formada por pessoas que são filhos e filhas de Deus. Não é um ajuntamento para benefício pessoal, não é um ajuntamento para simplesmente ouvirmos uma boa admoestação e orientações para a vida. Igreja é a comunidade salva pela graça de Cristo. Um preço muito alto foi pago para que a família de Deus, a qual Ele mesmo escolheu, seja de volta trazida para a comunhão com Ele. E mais, estes que foram trabalhados, as pessoas que foram tratadas e restauradas pela graça de Deus, através do arrependimento e da fé daquele que crer, este povo de Deus, ele não é um povo que Deus o olha de uma maneira, digamos assim, comum. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês são filhos queridos. Filhos que Deus tem um carinho, Deus cuida, que Deus tem atenção. Então, igreja é mais do que uma reunião da comunidade dos que creem. Igreja, irmãos, é família de Deus. E é interessante que Jesus usou esse modelo para nós quando os discípulos estavam com dúvidas de como orar. Pai, Jesus, não sabemos como orar. E Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Irmãos, a figura do Pai Nosso nos leva de imediata à conclusão que há filhos. Temos um Pai Celestial, porque nós somos filhos desse Pai Celeste. E o padrão ou o momento de comparação que o apóstolo Paulo usa aqui é aquele momento que acontece dentro da estrutura familiar, em que o filho tenta, busca e tem prazer de imitar o seu pai. Por diversas vezes você deve ter visto crianças pequenas agindo, e por conhecer o pai, por conhecer a mãe, você olha e diz assim: mas olha como ele faz igual ao pai. Olha como ele age igual à mãe. Ainda hoje eu vejo a minha esposa de já mais de 60 anos, quando ela bate a palma falando, parece que eu estou vendo meu sogro falar. É a mesma maneira, a forma de se expressar, a ênfase da voz, o forçar a garganta. Aprendeu a imitar por conviver e por ver. O primeiro aspecto que eu quero que você descubra e entenda é que imitar a Jesus é um processo de vida e não uma fase da vida. E por causa disso, o texto de Efésios se abre com uma proposta de aplicação que não está preso às circunstâncias da vida. Entenda isso. Determinadas partes da palavra de Deus são aplicáveis em determinadas situações da vida. Orientação para como passar por sofrimento deve ser aplicado no momento em que eu estou passando por esse sofrimento. Posso até aprender antes, mas a aplicação dele se dá quando eu passo pelo sofrimento. Deixe-me lhe dar um exemplo, você vai entender melhor, bem prático. Me lembro agora da história que o reverendo Valmir, que foi pastor da igreja de Olinda, já falecido, contou para nós um dia que uma senhora, procurando, disse: pastor, eu não sei como eu consegui paciência. Eu tenho uma dificuldade muito grande para a paciência. E o pastor disse: deixa eu orar por você, para que a irmã tenha paciência. E aí os dois oraram, o tempo se passou, e aquela irmã novamente procurou o pastor e perguntou: pastor, o que é que o senhor fez? Depois daquela oração,
A minha vida complicou, porque antes eu podia fazer algumas coisas. Agora ela complicou tanto que eu não consigo fazer nada. O pastor olhou para ele e disse: paciência, irmã. É mais ou menos isso. Nós aprendemos dentro desse contexto que eu acabei de citar a ter paciência. Mas, quando nós estamos falando, irmãos, do que a palavra de Deus ensina acerca de buscarmos imitar a Cristo, não há um contexto particular de aplicação. Imitar a Cristo é em tudo. É no começo da vida cristã, é no meio, é no fim, é quando eu como, é do jeito que eu durmo, é como eu gasto o meu dinheiro, é o tempo que eu empenho, é como eu me relaciono. Imitar a Cristo é praticamente um projeto de vida. Portanto, eu preciso entender que como trilho principal da minha vida está o imitar a Jesus. Quando uma igreja torna-se imitadora de Cristo, essa igreja começa a vivenciar as marcas verdadeiras do Evangelho. Começa a demonstrar o fruto do Espírito Santo nos seus sabores de paz, alegria, amor, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Quando uma igreja se torna imitadora de Cristo, as consequências do que acontece no seu meio passa também a mostrar a graça, a bondade e a bênção de Deus sobre esta comunidade. Esse é o primeiro aspecto do texto, e que eu não preciso gastar muito ou me delongar em argumentos, porque está muito claro para você de que quando eu não estou imitando a Cristo, eu estou imitando a mim mesmo, ou estou fazendo de mim mesmo uma cópia do sistema que não agrada a Deus. Portanto, quando um crente não imita a Deus, ele está pecando. Quando você não está fazendo na sua vida uma busca de ser como Jesus e de fazer as coisas como o Senhor orienta, isso é pecado. Quero trazer para você, concluindo essa meditação nesse primeiro aspecto, o texto de Mateus capítulo 5, 48. A Bíblia não é meia sola. Ela não te pede, digamos assim, determinadas ações porque você pode fazer. Não. A palavra de Deus coloca a integralidade. Se você não consegue atingir, ela continua exigindo a integralidade. Jesus Cristo disse em Mateus 5,48 no Sermão da Montanha: vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Aí você pode me perguntar: pastor, como nós conseguiremos ser como Deus? Resposta: nesta vida, isso é uma proposta. Mas no dia em que o Senhor transformar a matéria, a estrutura corruptível, em incorruptível, a alma pecadora, numa alma livre do pecado, um ser humano marcado pela estrutura que veio do pecado, num ser humano marcado pela graça e pela natureza do nosso próprio Deus, Criador e Pai, então nós seremos semelhantes a Deus, como era no princípio. A sua imagem e semelhança o criou, homem e mulher. Por causa do pecado, ser como Deus nessa vida é procurar limitá-lo. E isso vai gastar a tua vida toda. Isso vai gastar o teu tempo e precisa envolver você como um todo. E do versículo 2, apenas esses dois aspectos que eu quero destacar nesta noite para os irmãos, como também uma orientação pastoral de continuidade: imite sempre a Cristo.
E não deixem, e não permitam, e no aspecto positivo, sempre busquem, sempre se esforcem por fazer do amor um instrumento que domina você. Vai haver um momento em que você não vai precisar mais procurar imitar a Cristo, porque você vai ser semelhante a Cristo. Deus vai nos dar esse privilégio. Mas nunca vai chegar um momento em que eu não precisarei mais praticar amor. O apóstolo Paulo, quando fala sobre o amor, dentro do capítulo de ensino sobre dons, 1 Coríntios 12, 13 e 14, e no meio da definição dos dons e da prática equivocada de alguns dons, o apóstolo Paulo ensina sobre o dom maior, o presente maior de Deus, o dom supremo, o amor. E diz, muitas coisas vão vir e vão deixar de existir. Muitas coisas vão surgir e não mais estarão na prática. Mas 3 coisas permanecem: a fé, a confiança, a esperança e o amor. E o maior desses 3 é o amor. É tão forte isso que o apóstolo João, orientado pelo Espírito Santo de Deus, revela que Deus é amor. E se nós podemos amar, João no versículo 14, versículo 19, capítulo 4, versículo 19, da sua primeira carta, ele diz, nós amamos, ou nós somos capazes de amar, porque Deus nos amou primeiro. O modelo que eu poderia trazer hoje, de uma forma bem simples, bem rasteira para você entender isso, nós somos como que um depósito, uma caixa de amor semelhante a uma caixa d'água, que recebe água e acumula para ser usada. Por causa do amor de Deus que foi derramado em nós, a Bíblia diz exatamente assim, o amor de Deus nos foi derramado, a nossa caixa reservatório de amor nos permite andar neste amor de uma forma continuada. Andar em amor, e na linguagem de hoje, a Bíblia da linguagem de hoje traduz como ser dominado pelo amor. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, 13, diz, todos os vossos atos, todos os atos que vocês praticarem, sejam atos dominados, pautados pelo amor. Entendemos, irmãos, que a vida de uma igreja que cresce saudável, além de estar fincada em princípios não negociáveis da palavra de Deus, é uma igreja que demonstra imitação com Cristo e os atos são dominados, pautados e seguem o trilho do amor. O modelo não podia ser outro. O modelo que nós olhamos para copiar não podia ser senão o modelo de Cristo. E Paulo disse, amem assim como Cristo amou. E aí deriva toda a questão de amar. Amar a esposa como Cristo ama a igreja. Amar o próximo como Cristo amou. Amar a Deus na intenção como Deus foi amado pela pessoa de Cristo e demonstrou isso de várias maneiras. Irmãos, pelo amor, o cristão deve ser conhecido, diz as Sagradas Escrituras. Não é pelo dinheiro que uma igreja tem, não é pela capacidade de fazer coisas que uma igreja possa ter, não é pela liderança que a orienta. A marca de uma igreja ser de Jesus é o amor. E se nós fôssemos pregar sobre isso novamente, creio que precisaríamos de mais 6 meses para entrar em todos esses detalhes. E é isso que me fez perceber que nós, como Igreja de Casa Caiada, precisamos sempre ter em mente
que se quisermos ser uma igreja amiga, uma igreja que vive e anuncia o Evangelho de Cristo, e quisermos ser uma igreja que faz discípulos de Cristo, nós não podemos deixar de imitar a Cristo, nem podemos deixar de viver e pautar as nossas ações com amor. Eu sou muito grato a Deus pelos 25 anos que pude passar no efetivo pastorado da igreja. A ninguém, nem nenhum de vocês cobicei dinheiro, roupa, bens ou vantagens pessoais. Deus é minha testemunha. Digo com muita satisfação que o maior legado que eu deixo para a Igreja de Cristo é que todos os meus filhos servem ao Senhor, todas as minhas noras servem ao Senhor, todos os meus netos servem ao Senhor. Lamento pelos meus erros e desacertos, ou não acertos, que com certeza cometi e tenho, mas tenho certeza que na minha vida procurei ser uma seta que aponta para Cristo, e hoje eu tenho autoridade para chegar diante de vocês e dizer: sejam imitadores de Deus como eu procurei ser. Essa honra ninguém me tira. E eu dou graças a Deus, porque Deus tem dado o privilégio para essa igreja entender que a obra de Deus não se continua por causa de um homem ou de uma pessoa. Mas a igreja precisa entender que ela precisa de referências visíveis. E agora, queridos, vocês, os mais experimentados da igreja, devem fazer a continuação desta obra como referências visíveis de imitação a Cristo ou de Cristo. Maridos que imitam a Cristo por amar bem as suas esposas e educarem no caminho do Senhor os seus filhos. Jovens maduros que respeitam tanto sua namorada como o namorado e podem olhar um para o outro e dizer assim: eu não defraudei o corpo nem dele nem dela. Líderes que de livre e espontânea vontade dão do seu tempo e dos seus recursos para servir a igreja de Deus. E desta maneira, os novos que chegam possam olhar e dizer: aqui há homens de Deus, aqui há mulheres de Deus, que são imitadores de Cristo e que vivem em amor. E a comunidade como um todo não pode perder a sua essência missional. A igreja que olha para dentro de si mesma, a igreja que só investe em si mesma, a igreja que só pensa em edificar a si mesma, está com seus dias contados ao longo do tempo. Porque a igreja não foi feita para ser uma comunidade de Deus para dentro. A igreja, neste mundo, enquanto somos membros, foi criada para ser uma comunidade para o mundo, agindo para fora, anunciando o Evangelho de Cristo como estilo de vida. E esta vida em santidade, imitando a Cristo. Dou graças a Deus, me vejo hoje como o apóstolo Paulo chamando os líderes da igreja de Éfeso e dando para ele as últimas orientações. Cremos que este ano o Senhor nos abençoou nessa proposta de repensar e de restaurar várias ações da igreja depois de uma situação difícil que trouxe algumas mágoas, que trouxe alguns questionamentos. Mas cremos de todo o coração que o Senhor tem conduzido este processo. Não se prendam a figuras, não se prendam a nomes, não se prendam ao passado. Olhem o que você pode e deve fazer como igreja de Cristo. Não seja personalista, não seja pessoas de trabalhar de sectarismo. Olhem o imitar a Jesus como projeto de vida e pautar todos os seus atos no amor.
Eu estou dizendo a Deus, não vou morrer amanhã, pelo menos que eu saiba, o Espírito Santo não me disse nada, pode ser que Ele me leve, vamos continuar servindo a Deus aqui na igreja, mas de uma outra maneira, de uma outra forma. Curve sua cabeça de oração, vamos todos orar por essa nova liderança, tanto pastoral, quanto presbiteral, quanto diaconal, e orar por você que continua servindo ao Senhor com alegria aqui nesta igreja. Amado e bondoso Deus, muito obrigado pela Tua presença viva entre nós. Porque Cristo é esse nosso modelo de fé e de prática. Cristo é esse nosso modelo de vida. Cristo é esse nosso modelo de convivência como irmãos e irmãs na Tua igreja. Senhor, hoje começamos algo novo na Tua comunidade, um processo que o Teu Espírito tem nos ajudado a passar e a entender o momento das mudanças e buscar essas mudanças como do Senhor nas nossas vidas. E entendemos que o Senhor participa deste processo para o louvor da Sua santa glória e que a igreja não pertence a A, B ou C, mas é a igreja de Cristo, se é imitadora do próprio Cristo e se o amor está ali pautando as suas ações. Nesse momento, Senhor, dono da igreja, Senhor Jesus, te pedimos graça, misericórdia, poder e a unção plena do Teu Espírito na vida daqueles que creem, dos que Te servem aqui, para que essa igreja continue marcando a comunidade, continue sendo igreja nos seus arredores, no trabalho, na escola e nos demais lugares. Depois de tanto tempo, Senhor, trabalhando e servindo numa liderança, queremos apresentar o nosso grande muito obrigado pelo privilégio que o Senhor deu. Nos sentimos honrados, satisfeitos e plenos. Ao mesmo tempo, te pedimos que o Senhor continue a derramar suas bênçãos abundantes sobre a nova liderança, sobre os irmãos desta igreja. Essa é a nossa oração, o nosso louvor. E a Deus seja todo louvor, toda glória, agora e sempre. E a igreja diga amém.